Fala pessoal, Marcelo aqui. No vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender um pouco melhor um período da Bíblia que muitas pessoas têm dificuldade de entender, que é o período profético. Eu não vou abordar todo este período, então esse vídeo aqui ele vai ter duas partes, né? Parte 1 e parte 2. Porque os livros proféticos percorrem aí centenas de anos, né? Mas vem comigo que você vai gostar muito desse vídeo. Se liga. Em primeiro lugar, pessoal, é preciso que vocês entendam que houve, a partir do rei Davi, né, uma ascensão daquela nação de Israel, né? Então nós tivemos Davi, que aumentou consideravelmente o território de Israel. Em seguida vem Salomão, que ainda pega o espaço territorial que Davi já deixou grande e aumenta ainda mais, né? Só que depois de Salomão, o reino é dividido, né? Nós vamos ter então o reino do norte e o reino do sul. Isso aqui eu estou falando por volta ali de 930 a.C., né? No reino do norte ficou como rei Jeroboão, né? Jeroboão I, porque existiram dois Jeroboões, e Roboão como o primeiro rei após Salomão do reino do sul, né? Então vamos primeiro levar a história aqui para o reino do norte, que é onde surgem, né, os primeiros profetas. Durante toda a história do Reino do Norte, houveram 19 reis. E é interessante que a Bíblia ela faz questão de mencionar que todos esses 19 reis fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Essa é exatamente como aparece na Bíblia, né? Fizeram o que era mal diante do Senhor. Então, uma geração após a outra de reis ali do Reino do Norte, um era mais profano que o outro. Não houve um rei no Reino do Norte, um sequer, que buscou a Deus. Diferente do Reino do Sul, que ainda tivemos alguns, mas isso você vai ver no próximo vídeo. Após essa divisão, o primeiro profeta que vai aparecer é o profeta Elias, né? Isso aqui eu estou falando por volta ali de 875, né? Então o profeta Elias é aquele profeta que surge do nada, ninguém sabe quem é seu pai, ninguém sabe quase nada sobre ele já surge com uma palavra profética muito forte, né? É ele que vai ali ser a pedrinha no sapato de Jezabel, né? E é ele também aquele profeta que não morre, né? Ele é simplesmente levado numa carruagem de fogo aos céus. Logo depois dele vem o seu discípulo, Eliseu, e depois de Eliseu vem Jonas, né? Jonas, a gente tem que abrir um parêntese para Jonas. Jonas é aquele profeta que foi engolido por um enorme peixe, né? Não podemos dizer que foi um profeta que foi engolido por uma baleia, tá? Como alguns dizem por aí, porque a Bíblia não fala isso, né? Um grande peixe. Jonas ele não profetizou, né, no Reino do Norte. Jonas ele foi levado para Nínive contra a sua vontade, né? Ele foi engolido por esse peixe justamente porque ele não queria ir. E ele não queria ir por um motivo plausível, né? Dá para a gente compreender quando a gente entende melhor um pouco a história por detrás disso, né? Eu estou falando de Nínive, que era uma das capitais do império em ascensão da época, que era o Império Assírio. Eu falo uma das capitais porque em sua história, né, o Império Assírio ele teve pelo menos 4 capitais, e Nínive foi uma delas apenas. E o Império Assírio é um império que é conhecido na história por ser extremamente sanguinário, é um império que é conhecido por cometer atrocidades com aqueles povos que eles dominavam, né? É um império que torturava, assassinava, estuprava. Os caras eram bem psicopatas mesmo, né? E é para essa terra que Jonas ele é levado, né? Não é à toa que ele não queria ir, mas a gente percebe que ao término do livro de Jonas houve ali um grande reconhecimento a Yahvé. Logo depois de Jonas vem Amós,
Amós é conhecido aí por alguns como o profeta boiadeiro, né? É o profeta que ele era do sul, mas ele profetizou inteiramente no norte, né? Então a sua mensagem era uma mensagem muito dura, uma mensagem pesada. O Amós ele viveu numa época onde o rei, né, do Reino do Norte adotou uma política, né, de coletar impostos altíssimos, uma política que causou empobrecimento dos mais pobres e enriquecimento dos mais ricos. Essa diferença, né, ela foi claramente exortada por Amós. E há alguns teólogos e historiadores, como John Bright, por exemplo, no seu livro A História de Israel, onde ele levanta a hipótese de que Amós ele teria profetizado não mais do que 9 meses, né? De tão dura que era a sua palavra, o rei teria mandado matar Amós. A gente percebe isso no final do seu capítulo, né? Quando o rei manda o sacerdote falar para Amós voltar para o sul, né? Volta para sua terra. É tipo assim, eu não estou aguentando essa palavra, volta. E ele claramente se recusa a isso, então há alguns historiadores aí que vão afirmar que ele teria sido morto logo depois. E depois dele vem Oséias, né? Então podemos dizer que Oséias ele foi compatriota ali na linha cronológica de Amós. Oséias é aquele profeta que casou com prostituta, né? Aí essa mulher largou essa mulher depois ele vai ver, ela virou escrava, ele compra ela de novo e casa com ela novamente. Algo completamente impensável, né? Mas essa era a mensagem que ele trazia para o Reino do Norte, dizendo, olha, vocês são como uma prostituta, né? E Deus ele está fazendo exatamente o que eu fiz para com vocês, né? Perdoando e trazendo de volta. Após Oséias, isso aqui eu estou falando, né, já de 750, né, até 715 a.C., vai acontecer um fato, que é a queda do Reino do Norte ali por volta de 721, 722 a.C. Esse é um período marcante para a nação, né, porque após 19 sucessivas abominações feitas por diversos reis, o Reino do Norte chega ao fim, né? É como se Deus tivesse dado um basta para eles. E aí, a gente vai ter a linha profética, a ação profética voltada toda para o sul, né? Então a gente pode terminar esse vídeo aqui concluindo 3 coisas, né? Que a linha profética ela é dividida em 3 eras. Aqueles que profetizaram no Reino do Norte, aqueles que profetizaram no Reino do Sul e aqueles que profetizaram em terras estrangeiras, né? Aqui a gente já viu Jonas em Nínive, e vamos ver outros também, né, que profetizaram, por exemplo, no período exílio babilônico, né? Mas isso daí fica para um próximo vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo e muita informação para vocês. Eu acho que ficou bem claro, esse aqui é um período de tempo da ascensão, ascensão não, podemos dizer da divisão do Reino do Norte e o seu fim. Beleza, pessoal? Se você aprendeu alguma coisa aqui, por favor, não deixa de compartilhar esse vídeo, curte, se inscreve aí no canal, isso é muito importante para quem está começando, para que eu possa continuar trazendo mais vídeos como esse para você. Fique com Deus e até a próxima.